efetuadas na estrada todas as estações e apiadários. A entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A vida é uma viagem, da qual não conhecemos nem a origem, nem o destino. Apenas conhecemos o nosso momento, o momento em que participamos na viagem. E o facto de não conhecermos como decorreu a viagem leva-nos muitas vezes a cometer os mesmos erros. A seguir ao 25 de Abril, contudo, há uma figura importante que não pode ser ignorada. Chama-se Manuel Pimentel. Era também oposição de esquerda, oposição socialista, mais um tanto à esquerda, portanto, defensor das liberdades, um indivíduo que falava com facilidade ao povo, gritava alto, facilmente cativava as pessoas em grandes aglomerados. E foi ele, a seguir ao 25 de Abril, indiscutivelmente, que provocou realmente a implantação da democracia em Pombal. E depois, daí para a frente, foi liberdade a mais. A malta não soube acompanhar o ritmo da liberdade. Foi vinganças, só vinganças, muita coisa mal feita, muito. Antes havia ordem, havia disciplina, havia rigor. Depois, ali após o 25 de Abril até meados de 75, foi uma rebaldaria que aquilo ninguém se entendia. As coisas foram-se compondo, foi havendo liberdade para tudo. Quando comecei a compreender e a interessar-me pelas questões políticas, comecei a assistir aos comícios. Eu ainda me lembro do Mário Soares de ter feito um comício em Pombal, pelo menos num deles eu estive presente, vim assistir. Eu gostava desses grandes comícios que se faziam. Aliás, eu gostava desses políticos de antigamente. Tínhamos políticos excelentes. Eu tenho saudades, estou a falar do Mário Soares, mas eu lembro-me de outros. Aliás, a minha área, não é essa, mas eu tenho um profundo respeito por aqueles que criaram, que consolidaram, que fizeram com que a democracia fosse em frente. A percepção desta mudança dá-se depois nos meses seguintes. Para já com a explosão do associativismo, das lutas laborais que, entretanto, começam a tornar-se visíveis. A tentação pela autogestão tem-se espalhado por muitos trabalhadores. Desde o 25 de Abril, várias empresas têm passado a ser geridas pelos que nelas trabalham, ou porque o capitalista estrangeiro abandona o país, ou porque a firma está perto da falência. Muitos são os casos em que os trabalhadores tomam conta do leme quando o patrão já saltou com segurança para fora do barco. Mas a autogestão, apesar dos seus atrativos, é uma aventura. A prová-lo está o facto de inúmeras empresas dirigidas pelos trabalhadores terem sussurrado irremediavelmente, ou porque a falência era já inevitável, ou porque, vivendo-se ainda em regime capitalista, tanto os fornecedores como os clientes empreendem com eficácia o mais cerrado dos boicotes económicos. Apesar disso, tem havido exceções. Tal é o caso da fábrica de bolachas Coétara, em Pombal. O seu proprietário e administrador, de naturalidade espanhola, era um exemplo típico do patrão estrangeiro que procura obter o máximo de lucros com o mínimo de direitos para os trabalhadores. Violências físicas sobre os operários, despedimentos para não pagar o 13º mês, ameaças constantes, entraves à sindicalização, eram, segundo acusam os trabalhadores, lugar comum dentro da fábrica. O controle da utilização da casa de banho é um exemplo típico dos métodos utilizados. Aqui há um relógio em que todo o pessoal que ia à casa de banho tinha que ser controlado. Podem ver que a porta não abre sem marcar aqui o ponto para eles entrarem.
Chegava aqui o pessoal pela casa de banho, tinha que marcar o cartão para a porta abrir, senão não abria. Quando viesse da casa de banho, tinha outra vez que marcar o cartão à entrada e à saída. Depois o pessoal assim era controlado por ele. Se às vezes vinha cá uma miúda 2 ou 3 vezes, se viesse cá, às vezes uma pessoa estava mal disposta, era controlado e era chamada a atenção. Chamada ao controle e que se por aí que ela ia 2 vezes ou 3 vezes, se estava assim, apertava doente e tinha que ir para o médico. Não podia ser assim. O cartão marcava. Chegámos aqui e depois vimos o tempo que eu estava dentro de casa de banho. O máximo que podiam estar na casa de banho era 2 minutos. Se passasse mais 2 minutos, mais por 2 vezes, era chamar também a atenção e muitas vezes até descontava o tempo. Havia aqui também uma coisa, que o pessoal faltava um dia, uma pessoa faltava um dia, por algum motivo, perdia o dia, ainda tinha uma multa de 100 escudos. Sim. Faltava o dia, perdia o dia, e depois do ordenado ia descontar mais 100 escudos. Juntando a tudo isto várias atitudes patronais consideradas como sabotagem económica pelos trabalhadores, decidiram estes, unanimemente, em fins de abril deste ano, o saneamento da administração e do gerente. Em princípios de maio, os trabalhadores ocupavam a fábrica, garantindo a produção e impedindo a entrada do patronato. Em meados do mesmo mês, a administração estava definitivamente afastada e a gestão da empresa tinha ficado a cargo da Comissão de Trabalhadores. Qual é a situação atual, após 3 meses de autogestão? Melhorou, vê-se os trabalhadores trabalharem com outra vontade, com outro carinho que não se via no tempo da outra administração, porque, como era do conhecimento dos trabalhadores de cada empresa, existiam aqui fraudes fiscais, existia sabotagem económica, havia máquinas paradas, viaturas, e nós apercebemos-nos disso, foi essas as razões principais que nos levaram à nossa tomada de posição. A partir daí, pois não tivemos mais qualquer problema, todo o pessoal ressentiu a responsabilidade que tínhamos em andar para a frente e continuamos a trabalhar até à data, pois não temos tido problemas de espécie algum. Os fornecedores pois têm-nos fornecido como habitualmente, embora o administrador e patrão espanhol tentasse boicotar os fornecimentos junto dos fornecedores, pedindo-lhes para que não nos fornecessem, pois os fornecedores viram a nossa força de vontade, viram que andávamos mesmo para a frente, depois e tiveram que se pôr de braço dado connosco e continuaram a fornecer-nos nas mesmas condições que até aqui. Portanto, os trabalhadores da Coétara consideram que a experiência de autogestão, pelo menos neste caso concreto, é uma experiência positiva, não é verdade? Exatamente, pois eu posso adiantar que quando afastámos a administração, tomámos conta de tudo do escritório, existiam 600 escudos de dinheiro em caixa, foi no fim do mês, quando nós tínhamos que pagar ao pessoal e não tínhamos dinheiro para pagar. Portanto, no dia 7 normalizaram-se os pagamentos, arranjou-se dinheiro, pagou-se ao pessoal, aos mais necessitados. Pois e nós iniciámos com 600 escudos, como já disse, pois hoje dispomos de uma conta de 3.500 contos, salvo erro, no banco, dinheiro, trabalho nosso de vendas comercializadas por nós, de produção produzida pelos trabalhadores. Inclusivamente, parece que se aumentaram os postos de trabalho, criaram-se novos empregos. Exatamente, havia aqui problemas que por vezes nos entrabavam, o caso das distribuições, pois ia um caminhão para a rua com 2.800 caixas de bolacha com um motorista único. O motorista por vezes demorava 2, 3 dias para fazer uma distribuição e nós aqui com pedidos por vezes eram entregues passado 3 meses os clientes a reclamarem a entrega da mercadoria. Arranjámos ajudantes de motorista e metemos mais 7 empregados que eram precisos mesmo cá dentro para o bom funcionamento da empresa. Alguns problemas subsistem, no entanto. Com efeito, a Comissão de Trabalhadores nunca foi reconhecida pelas autoridades como a administradora legal da firma. O capital estrangeiro tem sido considerado intocável e a empresa deve voltar às mãos dos seus antigos proprietários. Há certos armazenistas que nos compram a mercadoria e depois nós sabemos perfeitamente que eles são autênticos reacionários, que não querem colaborar connosco, compram a mercadoria à Comissão de Trabalhadores e depois, quando lhe é entregue pelo motorista, dizem que não passam o cheque à Comissão de Trabalhadores, mas sim à Coétara, que fica lhe vendeu a mercadoria, quando é falso, porque a mercadoria foi-lhe vendida pela Comissão de Trabalhadores. E a Comissão de Trabalhadores não pode mexer na conta da Coétara, uma vez que não está legalizada? Nós não podemos mexer nas contas da empresa, fomos nós trabalhadores que pedimos o congelamento de tais contas. Acontece que depois nós não nos podemos servir delas, mas também não é o facto de nos podermos servir delas porque não precisamos. Pois, como eu já disse, dispomos de um fundo de 3.500 contos já movimentado por nós, comercializado, angariado por nós, que temos no banco. Acontece que
que as contas ainda não foram congeladas oficialmente, embora estejam a ser fiscalizadas pela União de Sindicatos Bancários, mas ainda ninguém de direito se propôs a congelar as contas da empresa pelo capital da empresa ser 90% capital estrangeiro. Evidentemente que é um problema moroso, segundo nos têm dito, que não querem mexer em capital estrangeiro, mas nós trabalhadores perguntamos porque é que não se pode mexer em capital estrangeiro, pois se o capital que existe no banco foi capital explorado aqui aos trabalhadores. Por que motivo acham que o Ministério do Trabalho não reconheceu ainda a Comissão de Trabalhadores? Precisamente pelo facto do capital ser estrangeiro. Portanto, a fábrica está a ser administrada apenas provisoriamente pela Comissão de Trabalhadores, mas voltará mais tarde certamente à entidade patronal. Com certeza, pelo que se vê, deve ser isso. Segundo a informação oficial. Segundo a informação oficial. Apesar de ser uma situação transitória, a experiência da Coétara vem ajudar a mostrar que os trabalhadores podem tomar nas suas mãos os destinos dos campos e das fábricas de todo um país. Já posteriormente, lembro-me das pessoas irem, por exemplo, lá para a Nacional 1 fazer revistas aos carros, porque já foi depois em 75, com a questão dos atentados bombistas e era preciso ver se andavam por aí gente a circular com armas e com coisas e cheguei a estar, enfim, à margem desse tipo de movimentações que eram perfeitamente espontâneas. As pessoas iam para a estrada, para os carros e revistar as bagageiras, etc, etc. Claro que eu fui crescendo, portanto, eu na altura tinha 11 anos e meio, hoje já estou com 61. E recordo-me que, pronto, a partir daquele dia, daquele ano, comecei a ter mais noção das coisas, passei a informar-me mais, portanto, eu tinha sempre jornais em casa. Em minha casa, normalmente era o Diário Popular. O jornal da casa era o Diário Popular. Lembro-me perfeitamente que era o Diário Popular. Era o jornal que os meus pais compravam todos os dias. E eu comecei a lê-lo também, li as notícias e apercebia-me que realmente naqueles dias, 25 de Abril, 1º de Maio, grandes manifestações em Lisboa, no Porto e em Coimbra, pegando nestas 3 maiores cidades do país, mas Pombal, nada, não voltou a haver nada. Fizeram-se umas coisitas, mas a adesão não teve nem... Primeiro impacto, enfim, em termos pessoais, acontece exatamente na escola. Pronto. A minha transição da primária depois para o ciclo preparatório e depois para o curso comercial, tem logo à partida um impacto positivo, enfim, na percepção que eu tinha da escola, porque eu estava desertivo para passar para outra escola. Porquê? Porque não batiam. Havia, de facto, muita violência na escola primária. E aquilo era reguada e canada por tudo e mais alguma coisa. E, de facto, era uma coisa que a mim me revoltava, muitas vezes, perceber que... Mas, para já não é assim que se aprende, não é com pancada. Mas havia, mais uma vez, uma grande clivagem social entre quem ia para o curso comercial, não é? ou para o curso industrial, e quem depois ia para o colégio, que era, digamos, o liceu, por assim dizer. E, de facto, havia, mais uma vez, uma diferença entre os filhos dos pobres e dos remediados faziam os cursos gerais e os filhos das pessoas de bem, então, é que tinham a hipótese de fazer o liceu. E o 25 de Abril abriu-me logo aqui uma porta, que é, eu pude sair daqui com notas relativamente baixas, porque depois havia médias de acesso altíssimas e isso, acabaram logo com isso. E pude sair daqui, eu e mais 11 ou 12 companheiros de jornada que já vinham comigo desde a escola primária, ir para Leiria estudar para o liceu. E digamos, é assim, digamos, 2 ou 3 coisas aqui a partir do 25 de Abril moldou o meu futuro, em que o 25 de Abril moldou o meu futuro, foi a possibilidade de continuar a estudar ou não ir para a guerra. Era, digamos, são assim os grandes impactos. E depois, digamos, as alterações ao nível das relações entre as pessoas. Aquilo que se notava da tal clivagem entre as diversas, enfim, classes sociais, assim,
acabou. Quer dizer, acabou. Ou pelo menos atenuou-se. E de repente toda a gente se dava com toda a gente e digamos, os nossos círculos de amizade alargaram-se bastante. E de facto posso afirmar hoje que sem 25 de Abril eu de certeza absoluta não seria a pessoa que sou hoje e não teria tido o percurso pessoal que tive. Fui-me apercebendo que os ditos, não lhes chamo retornados, africanos estiveram no desenvolvimento de Pombal. Houve uma altura em que todos os cargos com alguma relevância associativos e políticos eram ocupados por eles. Quando apareceu o doutor Fragoso para nós, cada médico que aparecia para nós era uma festa. E depois o doutor Armando Mendes António, e entretanto, isto já depois ou talvez antes, os médicos que se formavam naquela época pertenciam todos ao PREC, que era um contra o sistema, não é? PREC era um contra o sistema, e então licenciavam-se e procuravam vir trabalhar para estes hospitais, pelo menos uns tempos, umas horas. Para estes hospitais, a Misericórdia pagava aquilo à hora e eles estavam ali no hospital, viam os doentes internados, estavam mais vocacionados para as urgências, que era o que tinha mais movimento, porque os outros estavam ali alguns há anos, e aquela coisa toda, e assim se foi desenvolvendo, até ao dia em que o Estado decidiu implementar aquele ano de serviço médico à periferia. Criámos, nós, além da ADAC, também criámos o único conselho da aldeia que existiu no Conselho de Pombal. Havia quem chamasse a Comissão de Moradores, nós chamámos o Conselho da Aldeia. Esse Conselho da Aldeia foi criado, que tinha como função a realização do bem-estar para o povo da Charneca. E o que é que conseguimos? Tendo nós a primeira obra que fizemos, graças como é que se chama? Às Forças Armadas de Montreal. Força Aérea de Montreal. Conseguimos contacto com a Força Aérea de Montreal. Conseguimos que a Força Aérea de Montreal nos viesse ajudar e conseguimos pôr um fontenário na Charneca, ao pé a uma distância de 400 metros por casa. Nós conseguimos organizar de forma a que nenhuma fonte ficasse a menos de 400 metros das casas. E foi uma obra extraordinária. Foi uma obra que fomos buscar a 3 km da Charneca a água, uma exploração de água, fizemos a sul e conseguimos trazer água para a Charneca na ordem foi uma obra extraordinária na altura. Em 79, quando saí da minha aldeia, foi quando foi para lá a energia elétrica. Eu posso dizer que estudei sempre à luz do Petromax, sem energia elétrica. Foi para lá, nessa altura, ou talvez 82, 83, água canalizada. Só nessa altura é que tivemos água canalizada, energia elétrica, as estradas melhores. Só a partir daí é que começámos a ter melhoramentos na nossa aldeia. E então, os médicos, para completarem o curso de medicina, tinham que forçosamente vir um ano para a periferia. E começaram a vir grupos de 4, 6 médicos para a periferia, que já davam uma cobertura grande. E os médicos que iam lá todos os dias ver os doentes, vinham do centro de saúde ver os doentes, começaram a libertar-se um bocadinho mais, porque os médicos foram-lhe atribuídos doentes.
Como lhe foram atribuídos doentes internados, eles já passavam muito tempo na enfermaria, porque também não tinham a experiência. De maneira que quanto mais tempo eles lá estivessem, mais aprendiam, mais se percebiam dos sintomas individuais de cada doente. E depois, olha, cresceu assim. Quem conheceu a albergaria com a pujança que teve e quem a conhece agora diz, pá, isto não é a mesma terra. Porque a albergaria teve aqui uma questão que foi muito importante. Foi a linha do caminho de ferro. E a linha do norte veio-lhe dar uma pujança essencialmente económica muito grande. Pá, eu recordo-me de haver lá uma fábrica, que era uma fábrica de madeira, que era do Engenheiro Pimpão, pá, que empregava umas dezenas de pessoas, pá, e que tinham viaturas pesadas constantemente a transportar uma espécie de paletes da fábrica para a estação da CP, que depois eram carregadas nos comboios de mercadorias, que era para a Renault embalar as peças. Isto eram 3 caminhões, uns MANs verdes, que andavam diariamente a fazer este tipo de transporte. Eu recordo-me, quando andava a estudar aqui em Pombal, a Gar estava praticamente cheia. Entre pessoas que estudavam e pessoas que trabalhavam em Pombal, devemos ser para aí meia centena. Mas à vontade. E então, à segunda-feira, meu caro amigo, à segunda-feira era uma coisa... porque era, para além do pessoal que trabalhava, do pessoal que estudava, era o pessoal que vinha ao mercado a Pombal. O comboio era formado em trocamento, quando chegava ali à albergaria, aquilo vinha... Depois apanhava São Simão e apanhava Vermelho. Aquilo vinha à pinha. Vinha à pinha. E portanto, era, de facto, uma freguesia com muita pujança. Depois, o que é que aconteceu? Isto é simples de explicar. A ferrovia começou a perder alguma importância, começou os transportes a serem feitos pela rodovia, e a estação começou a definhar. Tanto que nós tínhamos lá um armazém onde eram armazenados os produtos que vinham nos comboios de mercadorias, depois iam lá os empresários buscar os produtos e aquilo foi demolido. Portanto, foi demolido porque aquilo não tinha, já economicamente não tinha interesse nenhum, aquilo já era um mundo que estava ali, mas aquilo, no tempo, aquilo estava... Aliás, eles tinham, a própria CP tinha funcionários que chamavam-se os carregadores, que andavam com os carros, as mercadorias eram descarregadas no cais, depois eles pegavam nos carritos e iam armazenar essas mercadorias, de facto, naquele armazém. Hoje nada disso passa, quer dizer, não há pujança económica nenhuma naquela freguesia. Eu recordo que havia um café, chamávamos história, em frente à estação, atravessava-se a estrada, aquilo tinha sempre montes de gente, entre o pessoal depois que ia à estação, os taxistas, o pessoal que estava ali à espera do comboio. Claro, o que é que nós temos hoje? Hoje na estação é uma espécie de um APD, porque muito residualmente hoje se apanha o comboio. Eu que há uns tempos tinha lá o meu carro na revisão da Renault, e depois foi buscar, olha, vou de comboio. Fui eu e 2 pessoas que descemos em albergaria. Portanto, antigamente aquilo, é o que eu digo, entre o pessoal que estudava e o pessoal que trabalhava, era comboio, era uma coisa fora. E depois tínhamos as fábricas de resina, que também eram um impulso muito grande. A albergaria conseguia sustentar 3 fábricas de resina. Hoje temos lá uma que importa a maior parte da matéria-prima, vem do estrangeiro, porque não tem... A albergaria deixou de ter, fruto dos incêndios, deixou de ter a capacidade de produzir matéria-prima. E é o que é. E está claramente a definhar. Não tínhamos água, e apesar da água explorada por Pombal ser feita na charneca. Nós não tínhamos, não é? E conseguimos isso, não é? Aquela irreverência da juventude, conseguimos, além da ADAC, conseguimos entrar também na parte política, que foi o Conselho da Aldeia, que conseguimos criar. Não, foi eleito em Assembleia nós reunimos, houve uma comissão instaladora, reunimos
houve uma reunião de aldeões da Charneca e daí surgiu uma lista ao qual estávamos integrados meia dúzia de elementos da ADAC, e depois foi escolhido mais meia dúzia de fora e fizemos uma lista votante, foi o povo que elegeu. Sim, o Conselho. Esse Conselho da Aldeia durou mais de 2 anos, 3 anos. Foi. Depois deixou de fazer sentido. Nós fizemos aquela obra, foi importante, depois deixou de fazer sentido, porque no fundo a ADAC fazia o resto. Fazia aquilo que o Conselho da Aldeia fazia. Toda a reivindicação, tudo era feito pela ADAC. Queres-me falar de alguma coisa mais? Nós temos aqui neste momento 20 minutos de gravação, não parece, mas já passamos 20 minutos. Tu não vais ter 20 minutos no filme? Sim, pelo amor de Deus, não, corta isto, faz realmente, sim, faz umas coisinhas ao qual eu não gaguejo muito. Pá. Pode tentar escapar alguma coisa? Eu queria dizer, um episódio engraçado foi o que conseguimos trazer cá o Carlos do Carmo, de Borla. Impressionante. O Carlos do Carmo fez o favor de nos dar um espetáculo gratuito a favor da ADAC. O Paulo de Carvalho fez o favor de me dar um espetáculo gratuito a favor da ADAC. E conseguimos uma banda musical que era de Montreal, os Boinas Verdes. Fizemos um dos maiores bailes na Charneca com esse conjunto, também gratuito. Tivemos essa sorte de ter toda essa gente. Ora, isto devia ter sido em 79, 80. Sim, conseguimos isso. Da minha casa, sim. Sim, minha casa, sim. Pois, as primeiras instalações foi o meu pai que, felizmente, nos emprestou a sede. Não, as primeiras ainda fizemos uma ocupação da capela e tivemos lá reuniões na capela, na sacristia. Depois tínhamos lá um telheiro, reunimos lá. Mas, entretanto, depois conseguimos dar a volta ao meu pai e o meu pai arranjou-nos umas instalações mais dignas para nós estarmos. Onde atuou o Paulo Carvalho e o Carlos do Carmo. No entanto, ainda havia um certo medo. É incrível. Voltando à tasca dos meus pais, eu recordo-me perfeitamente num determinado dia, logo pouco depois, de ouvir falar pela primeira vez no nome de Spínola, no jornal Spínola. E eu, como era um miúdo novo, peguei no nome do homem, do Spínola, e comecei a fazer umas gracinhas. Em vez de Spínola, dizia que era o Spânola. E a minha mãe chamou-me à parte, saiu do balcão onde estava, vem cá fora, pega em mim, leva-me para um quarto, porque nós tínhamos habitação no restaurante, e diz-me: pá, olha, tu não voltes a dizer tal coisa, porque... Então, mas mãe, mas porquê? E, pá, é melhor não nomeies mais esse nome, nem Spínola, nem Spânola, não brinques, porque estás a brincar com coisas sérias. Portanto, a minha mãe, uma semana depois, ainda estava... Ela sabia, ela percebeu-se bem do que é que viveu até ao 25 de Abril, não é? Portanto, ela percebeu perfeitamente que a partir dali as coisas iam mudar, mas para ela as coisas ainda não tinham mudado. A minha avó, que não sabia ler nem escrever, ela quis ir votar. E foi votar, foi uma afluência às urnas como nunca mais voltou a haver. A minha avó ia feliz, penso que se vivêssemos se ela tivesse vivido sempre em liberdade, a minha avó dava uma boa política, acho eu, porque ela gostava de participar. Sim? Tem que ser assim. É porque o botão casaco estava aqui a roçar estavam a ver uns picos. Não. Mas podemos continuar. Então ela foi votar, havia aquela campanha, andavam pelas aldeias todos os partidos políticos, todos os movimentos, e a minha avó foi votar e chegou a casa muito feliz porque, tendo ela nascido em 1909, em 1975 foi a primeira vez que votou.
olha, contou-me, fui votar, sabes? E eu perguntei-lhe, curiosa, então a avó, sim, então, e a avó votou em quem? E a minha avó olha para mim surpreendida, votei em quem? Oh filha, eu votei em todos, coitadinhos, eu pus uma cruzinha à frente de cada símbolo. E a minha avó assim a contar-me, e eu deixei passar, porque realmente também, certamente, os meus conhecimentos a nível da política não seriam nenhuns nessa idade, mas a minha avó no 25, depois, nas primeiras eleições livres, votou em todos. Porquê? Porque ela achava que todos mereciam o voto dela. Houve o primeiro ciclo, que era a Comissão Administrativa, Manuel Pimentel, o povo é que manda e, portanto, as pessoas chegavam lá a querer uma coisa, faça-se. E o Ramiro dizia, sou Presidente, eu não posso ser assim, porque isto não interessa, o povo é que manda. O povo, isto é para favor do povo e o povo é que manda. Era o povo, e as coisas faziam-se, muitas vezes, ultrapassando até o que as leis diziam, mas estávamos no período revolucionário. Depois entra o período da democracia, das eleições para a Câmara. A seguir às eleições, o Dr. Luís Torres facilmente ganhou as eleições, o PPD na altura, e o Pimentel ficou em segundo lugar. As sessões da Câmara eram sessões que demoravam 5, 6, 10 horas, e houve uma reunião que demorou 11 horas. Acabou às 5 da manhã. Porque o Manuel Pimentel era aguerrido e implicava, picava, e portanto levava as reuniões a discutirem às vezes o supérfluo e deixar às vezes as coisas importantes para trás. Mas foi realmente um período rico do ponto de vista político, da discussão política. E a seguir ao Dr. Luís Torres, o Joaquim de Almeida. A minha única recordação, em termos, por exemplo, políticos, foi aquela notícia que um dia, ao abrir o Diário de Lisboa, tinha lá que o presidente do município, o engenheiro Almeida, tinha tido um problema no mercado e tinha sido agredido por uma peixeira. Joaquim de Almeida, facilmente influenciável, cometeu alguns erros, designadamente os erros que eu há pouco referi, que era o caso de entrar contra o Manuel da Mota, contra os ricos e contra não sei quantos, convencido, e portanto o Guilherme Santos aproveitou-se disso, venceu a Câmara na segunda, quando concorreu a segunda vez. Lançou grandes obras, estradas, de abastecimentos de água, no parques industriais, trouxe para Pombal a primeira escola profissional. Foi ele que lançou a ideia, que depois acabou por ser concretizada por Armindo Carolino. O Armindo Carolino continuou o trabalho, legalizou muitas das obras que estavam penduradas, que o Guilherme tinha deixado penduradas, e concretizou realmente algumas obras e lançou projetos, designadamente a Biblioteca Municipal, e portanto continua essa obra. Quando o Faustino foi para o Comércio do Porto, e era ele o assessor de imprensa, resolveu sugerir ao Dr. Armindo Carolino, que podia ser eu a pessoa indicada para fazer o trabalho, uma vez que ele mantinha uma certa equidistância, na forma como fazia as coisas. E assim foi. Terá sido fui 22 meses assessor do presidente Armindo Carolino, e terá sido a época em que o Boletim Municipal atingiu o seu esplendor. Porquê? Porque não brincava em serviço. Para além de fazer na Gráfica dos Cabazos, acho que era 3 em 3 meses, o boletim, que começou com 12 páginas e acabou com 20 ou 30. É verdade que era uma apologia do presidente, que é aquilo que eu digo, quem está no poder está sempre. Eu sei que havia gente no PSD que me dizia que eu fazia do Armindo Carolino o Kim Il-sung, ou seja, ele era tudo. Mas o boletim atingiu o esplendor, porquê? Porque além de o fazer, é verdade que o presidente Carolino, houve uma altura que confiava em mim esse trabalho. Eu dava-lhe conhecimento do que estava a fazer, ele fazia normalmente a abertura, portanto, e vinha sempre na segunda página, e
e depois eu ia-lhe dizendo e acabava muitas vezes por lhe mostrar, mas para o fim ele já confiava no meu trabalho, quase de olhos fechados. Falar do Conselho de Pombal, depois do 25 de Abril, é necessário recuarmos um pouco e chegarmos à conclusão de que o Conselho de Pombal é essencialmente um conselho conservador. O seu campo de ação estava bem aberto ao CDS e ao PSD, na altura PPD, em 74. O CDS só não foi mais longe porque à frente do partido, em Pombal, estava uma figura ligada ao regime anterior e, portanto, era, pelos opositores, pela oposição, considerado fascista e, portanto, as pessoas fugiam do CDS, apoiavam o CDS um tanto camufladamente e o Dr. Luís Torres, que era uma figura ligada à oposição, a movimentos de oposição, facilmente conseguiu entrar e, dada a sua forma de ser, uma pessoa humana, que tinha vindo do povo também, portanto dava-se bem no meio dessa comunidade e, portanto, facilmente conseguiu angariar as pessoas e a população do Conselho para o seu partido. Daí o PSD hoje ser o partido dominante no Conselho de Pombal. Na Vila, a Vila não sei se alguma vez descobriu a liberdade, que as pessoas continuam todas muito refugiadas nas paredes e nos bancos. E conversa-se pouco. Conversa-se muito sobre coisas banais e desinteressantes para a sociedade, não é? Sobre coisas mesquinhas às vezes, mas sobre coisas sérias conversa-se pouco. O Paulo não vê ninguém a discutir as opções da Câmara para isto ou para aquilo, para os arruamentos, para os estacionamentos, para um certo exibicionismo que reduz até a capacidade de vivência das pessoas, que eu não entendo. A Vila, a cidade hoje, a cidade é para as pessoas usarem, não é? Os locais que tenham capacidades para estacionar é para as pessoas estacionarem. Não, sabe, eu cheguei aqui, eram 9h30, andei meia hora à procura de um sítio para estacionar o carro. Fui estacionar ao pé do posto da polícia, pronto, está lá um sítiozinho, já lá havia 2 carros estacionados, mas lá o sítio está vedado porque não se pode passar, atravessar a estrada e olha, fica aqui. Em contrapartida eu vou a Açores, estaciono em qualquer lado. Aqui não, aqui as pessoas que dirigem o município acham que os cidadãos estão ao serviço do município. E eu acho o contrário, que é o município que tem que estar ao serviço dos cidadãos, não é? Não, impõe restrições aqui e ali, e com gostos muito duvidosos. Há um sítio onde onde anteriormente se estacionavam ali uma dúzia de carros e não sei o quê, e foram lá pôr uns banquinhos, uns vasos de flores e não sei o quê, e agora ninguém lá estaciona. As pessoas deixam de poder utilizar aquilo, e não se vê lá ninguém sentado nos banquinhos a apreciar as flores. Nunca me passou pela cabeça, porque isto é assim, os meus avós, os meus pais, a minha mãe, sabia contar dinheiro e tudo por aí fora, mas nunca foi à escola. O meu pai tirou a 3ª classe como adulto e depois tirou a 4ª classe, já como adulto. Ferroviário, era assentador na via. E portanto, as pessoas, aquilo que angariavam da vida era o conhecimento da vida, do dia-a-dia, das coisas, do saber e do saber fazer. E, portanto, não se deixavam iludir que aqueles vendedores da banha da cobra. Porque a vida era dura. E, pensando eu, que com o 25 de Abril, aconteceu o 25 de Abril, foi espontâneo, as pessoas jubilaram, porque já havia tido há muito tempo, já por aí fora, já por não sei. E passando agora 50 anos, o que é que se verifica? Mas não é só aqui em Portugal. Enquanto Portugal está com 50 anos do 25 de Abril, a Europa, a França, a Alemanha, já estavam com democracias implementadas há mais tempo. Só por exemplo. E o que é que nós verificamos? Verificamos que
os interesses instalados ao nível planetário manipulam, vão manipulando. E por incrível que pareça, hoje em dia as pessoas têm escola, sabem ler, sabem escrever, sabem para fora, mas há uma coisa que as pessoas antes tinham, era calos da vida. Hoje as pessoas não têm calos, não têm raízes. E são, por incrível que pareça, são facilmente manipuladas. Pessoas que, sem se darem conta, acabam por andar a apoiar quem anda desertinho para pôr a albarda em cima do lombo. A democracia não aparece por se carregar num botão. A ditadura, sim. Basta carregar no botão, naquele botão que diz eu posso, quero e mando. Quem não concorda, eu controlo. Com violência, com asfixia económica. A democracia é a minha voz e todos os outros pombalenses. É a nossa voz. E é um processo em constante mudança, tal como o mundo. A democracia constrói-se todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Não é algo estático. Em democracia eu tenho o poder de mudar, de escolher. Isto para mim, provavelmente, é das coisas mais importantes que a democracia tem e que nós não sabemos valorizar. O poder de mudar, o poder de escolher. Obviamente não é sentado no sofá que eu mudo. Eu tenho que fazer por isso. Eu tenho que intervir. Se eu contribuir para essa mudança, eu também estou a contribuir para que os políticos mudem e se tornem melhores. Portanto, em vez de estar a criticá-los e dizer que eles não prestam, eu se os retirar e mudar por outros, e assim sucessivamente, eles não têm outro caminho senão mudar e ir ao encontro das aspirações das pessoas. O não querer saber ou o tanto faz não é um caminho para a democracia, é o caminho para a estagnação, é um caminho para o retrocesso social, é o caminho para novas ditaduras. As pessoas que querem uma espécie de imperialismo bacoco, querem tomar conta de tudo. Se estão à frente da Câmara, querem tomar conta do resto, que é uma coisa que me irrita. Porque é assim que se criam as situações autoritárias. Não é da autoridade, é autoritárias. Podem não saber de nada, mas mandam em tudo. E em Pombal parece que há muito conformismo, sempre houve muito conformismo, muita aceitação de uma certa autoridade. Talvez porque a GNR estava aqui mesmo no meio e a Legião Portuguesa estava aqui na praça, sei lá, talvez, sim, estava aqui, talvez por isso. O Marquês de Pombal tinha estado ali em cima, mas já cá não estava há muitos anos, não é? O que é que se nota depois disto? É que a Marinha Grande cresce, a Leiria cresce exponencialmente, a Figueira cresce e até Ancião, que fica aqui ao lado, se formos ver, já tem ali um parque industrial que já quase pede messas aqui a Pombal. Quer dizer, não é maior que Pombal, mas Ancião era um concelhozito rural, não tinha características nenhumas de industriais. Hoje já tem um bom núcleo empresarial ali em Ancião. Pombal deixou-se realmente ultrapassar e não vejo realmente futuro nesse aspecto. É fácil desistir, é fácil identificar e falar dos problemas que asfixiam a democracia. Muito fácil, nos cafés, com os amigos, é fácil protestar nas redes sociais. O difícil é manter as convicções que nós tivemos no dia 1º de maio de 74 e, sobretudo, lutar por elas. A minha geração e as seguintes, nós vivemos mais em democracia do que em ditadura. Eu vivi apenas 9 anos em ditadura. Eu não fui à guerra colonial. Eu estudei sem limitações. Eu hoje posso expressar-me livremente como estou aqui a fazer. E porquê? Porque alguém lutou para que eu tivesse essa oportunidade, para que eu vivesse em liberdade.
Às vezes até lutou com o custo da própria vida. E nós esquecemos muito disso. A democracia chegou-nos porque alguém desejou isso para nós, as gerações que se seguiram. Alguém desejou e lutou para que eu tivesse uma vida melhor. E por isso é que eu me questiono. E nós, 50 anos depois, o que é que nós fazemos? O que é que nós queremos deixar às gerações dos nossos filhos e netos? Uma ditadura? Desistimos de lutar pela democracia? Não queremos que eles vivam em liberdade? Queremos que eles vivam nas garras de outra ditadura? No fundo, a questão que eu coloco a mim próprio e coloco a muita gente com quem eu converso é que o futuro é que eles terão, os nossos filhos e os nossos netos. Que contributo nós temos para esse futuro? Que o futuro é que eles terão. Se tu me dissesses a abstenção é a alma da nação, eu diria, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão. Dia, se tu me dissesses o tanto faz é a alma da nação, eu diria, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão. Indiferença é a alma da nação, eu diria, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles serão, vocês, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão. Naquele dia, se tu me dissesses, quero lá saber, é a alma da nação, eu diria, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão. Dia, se tu me dissesses não lutar é a alma da nação, eu diria, mas que futuro é que eles terão, 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 mas que futuro, mas que futuro é que eles terão, mas que futuro é que eles terão. Vamos lá aprender a letra. Podem cantar mais baixinho se quiserem, mas é que eles e nós também.